Na madrugada do dia 3 de janeiro de 2022, o assistente do xerife de Slaughter, uma pequena cidade dos Estados Unidos, recebeu uma ligação de Sheila Fletcher. Ela tinha ligado para falar que a sua filha, Lacey Fletcher, tinha parado de respirar. Ao atender o chamado, o assistente só não imaginava que Lacey Fletcher, de 36 anos, estava praticamente derretida no sofá. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Fala oi, Vitor. Oi, gente. Gente, hoje é um caso bem pesado, mas é um caso que vocês pediram. E quando eu falo que vocês pediram muito pra gente trazer esse caso. E é um caso, gente, muito recente mesmo. E a pesquisa desse episódio, o roteiro, foram feitos pela Mariana, que vocês já estão cansados de ver por aqui, né? Quem já tá aqui no canal já viu a Mariana várias vezes, porque ela tá ajudando a gente com essas questões de roteiro de vez em quando. E eu entendo porque vocês ficaram, assim, chocados com esse caso, porque realmente é um caso de se chocar, sabe? Ele aconteceu agora, muito próximo da gente, em 2022, e casos recentes acabam que a gente fica muito mais chocado, assim. Eu acho que por conta da proximidade também, né, com os acontecimentos. E esse caso da Lacey Fletcher aconteceu numa cidade pequena, com pouco mais de 1000 habitantes lá nos Estados Unidos, e chocou muito os vizinhos dessa família, assim, porque ninguém esperava que isso fosse acontecer. E o que chocou os vizinhos foi justamente a forma que a Lacey foi encontrada, né? O corpo dela foi encontrado. Vamos então pro caso, mas antes, deixa aquele like aqui embaixo e confere se tá inscrito nesse canal. A Lacey Ellen Fletcher nasceu no dia 25 de novembro. É novembro? É, eu tava falando certo, não sei porque que eu parei. A Lacey Ellen Fletcher nasceu no dia 25 de novembro de 1985. Ela cresceu em uma cidade muito pequena em Louisiana, nos Estados Unidos, que essa cidade chama Slaughter. Eu espero que eu esteja falando certo. Segundo os amigos, os vizinhos, ela era uma pessoa muito carismática, muito simpática, que adorava música country. Eu vi em alguns lugares também que ela gostava muito da Disney. A Lacey era filha do casal Clay e Sheila Fletcher. E o casal era sempre descrito muito como simpático, prestativo, eles eram membros da igreja local, sabe? Família tradicional americana. Eles sempre falavam assim com muita tranquilidade quando perguntavam da Lacey. E eles eram mesmo conhecidos por ser uma família muito educada, muito tranquila, assim. O Clay trabalhava como presidente de uma associação sem fins lucrativos que se chamava Baton Rouge Civil War Home Table. Essa associação visava ali reunir pessoas que tinham interesse em expandir, falar sobre a história da Guerra Civil Americana. Aí promoviam rodas de conversa, palestras, esse tipo de coisa. Como era uma cidade muito pequena, muita gente acabava trabalhando fora da cidade, né? Que nem eu falei, a cidade tinha pouco mais de 1000 habitantes, ou seja, muito pequena. E a mãe da Lacey, a Sheila, ela trabalhava como assistente do promotor municipal de uma cidade vizinha. A cidade chama Zachary. Também tem alguns registros, assim, algumas fontes, que ela já tinha trabalhado como policial e também como funcionária de um tribunal de outra cidade vizinha chamada Becker. E além disso, ela fazia parte do conselho de vereadores da cidade pequenininha que eles moravam, a Slaughter. Até agora, tudo que eu falei, parece que eu tô falando de uma família comum, tranquila, né? A filha era descrita como carismática, simpática, os pais eram tranquilos com os vizinhos, né? Também educados, simpáticos, faziam parte da igreja local. Mas a gente vai ver que essa história não é tão simples assim. Na madrugada de 3 de janeiro de 2022, as autoridades da cidade de Zachary, que fica em Louisiana, receberam ali um chamado da Sheila Fletcher falando que a sua filha tinha morrido. O assistente do xerife foi o primeiro a chegar lá depois do chamado e, gente, a cena que ele encontrou era de embrulhar o estômago. Isso na melhor das hipóteses. O promotor Sam Dekla, ele descreveu como era a cena do crime. Foram tiradas fotos, inclusive esse promotor compartilhou com o jornal Daily Mail, só que ele não permitiu que essas fotos fossem compartilhadas com o público, o que é justo, né, gente? Porque não precisa da gente ver cena de pessoas mortas na cena do crime, mas ele descreveu ali como ela foi encontrada, e essa descrição acaba sendo importante pra gente entender o quão esse caso é bizarro. A Lacey estava sentada no sofá, de pernas cruzadas,
e de pernas cruzadas assim pra cima do sofá, sabe? Ela tava rodeada de excrementos. Com excrementos eu quero dizer fezes, urina, tudo em volta dela. Tinha larvas, insetos. E o que chamou muita atenção nesse caso, ela estava afundada num buraco do sofá de aproximadamente 45 centímetros. E esse buraco de 45 centímetros no sofá que ela estava enfiada dentro foi causado por conta do tempo que ela ficou nesse sofá. E, gente, o tempo que estima-se que ela ficou sentada nesse sofá a ponto de fazer esse buraco de 45 centímetros é 12 anos. Quando tiraram o corpo da Lacey, né, do sofá, ela tava seminua, assim. A blusa que ela tava usando não cobria os seios dela. E foram encontrados, gente, fezes, excrementos, larvas por quase todo o corpo dela, incluindo o cabelo. Tinha verme, larva dentro da orelha dela. O rosto dela tava cheio de manchas vermelhas e o olho e a boca dela estavam abertos na hora que o corpo foi encontrado. E o corpo dela tava quase todo caído assim pro lado esquerdo. Do lado do sofá tinha uma cômoda com algumas roupas ali arrumadas em cima, e na frente do sofá tinha uma mesa preta com vários objetos em cima. Tinham vários talcos, frascos de loção, pacote de lenço umedecido, um spray nasal, uma caixa com uma foto de uma criança e vários outros itens, assim, era um negócio meio bagunçado. Entre o sofá e a mesa, no chão, tinha uma pilha de DVDs arrumadinhos assim. A maioria desses DVDs que estavam arrumados eram títulos infantis. Na autópsia, o legista pôde ver que ela tava com úlcera nas nádegas, que é uma parte da pele ali já meio desgastada, com ferimentos. E, gente, eu fui digitar isso no Google, não façam isso, tá? É uma cena feia. É, assim, complicado mesmo. Ela também tinha umas manchas amareladas na coxa, vários machucados, umas manchas escuras. E isso, gente, acontece quando uma pessoa fica muito tempo sentada, deitada. Por exemplo, quando você tá no hospital, eu não sei se vocês já passaram por alguma experiência de ter alguém internado, alguém precisando usar uma cadeira de rodas, alguma coisa, mas geralmente a enfermeira, quando tá internada assim, ela levanta, passa um óleo, né? Tipo assim, pra estimular aquela área a não criar machucado. Porque se ficar muito tempo na mesma posição, acaba criando machucados mesmo. Porque o nosso corpo, né, é feito pra ficar em movimento. E quando a gente não consegue, não pode, essa área tem que ser estimulada de alguma forma pra não criar esses machucados. E não rolou isso com a Lacey. Não foi tido esse cuidado com ela. Algumas partes da nádega dela, da coxa dela, já tava assim, completamente disforme. Já tava completamente desgastada. Quando ela foi encontrada sem vida, ela pesava 45 quilos. Aí você lembra que ela tinha 36 anos de idade. Então a gente chega à conclusão de que ela estava muito desnutrida mesmo, entendeu? Ela não estava comendo direito, provavelmente, porque ela estava muito abaixo do peso dela. Para uma pessoa de 36 anos de idade, 45 quilos é muito pouco. Além disso, ela também estava infectada com o Covid-19. De acordo com Harry Bickman, que é o legista do caso, quando ele chegou na casa dos Fletcher, depois do chamado, ele viu que os pais da Lacey nem tentaram explicar a situação, sabe? O Clay, ele ficou mais na dele, com uma expressão bem neutra, sem falar nada. A Sheila, ela já tava mais num canto, com a cabeça assim entre as pernas e chorando um pouco. No dia 18 de janeiro, o Clay e a Sheila foram interrogados pelos detetives, e nesse interrogatório eles disseram que a Lacey, ela se recusava a sair do sofá. Segundo eles, a Lacey era autista e ela tinha ansiedade social muito severa, o que acabou fazendo ela não ter vontade mais de sair de casa. Ela tinha medo de sair de casa, não tinha a menor vontade, e por conta disso eles acabaram educando ela em casa desde o ensino médio. Pode parecer estranho pra gente, mas lá nos Estados Unidos é até bem comum isso de ensino em casa. Os pais ficarem responsáveis ali pelo ensino do filho em casa. Os pais também disseram que levavam refeição pra filha, né? Levavam comida pra ela no sofá, que eles iam de vez em quando lá pra limpar a urina, limpar as fezes, limpar tudo ali certinho, limpar as feridas dela também, porque ela acabava urinando e defecando ali no sofá ou em toalhas no chão, porque ela tinha muito medo de sair do sofá. A última vez que a Lacey foi num psiquiatra, ela tinha 16 anos de idade. E os pais falaram que ela não ia tanto tempo assim no médico, porque, segundo eles, ela não estava doente e ela podia tomar as próprias decisões. O legista revelou a causa da morte
para o júri, né, que iria julgar o caso, no dia 2 de maio de 2022. A Lacey tinha falecido por conta de uma negligência médica grave, o que acabou resultando em desnutrição crônica, fome aguda, imobilidade, e essa imobilidade, que nem eu falei, acabou resultando em úlcera, e também em uma osteomielite, que é uma infecção nos ossos causadas por bactéria. E tudo isso que eu falei acabou causando sepse. O que é uma sepse? É uma infecção generalizada. E aí começou a sair nos jornais na época que a Lacey tinha síndrome de encarceramento, que é um distúrbio neurológico que faz a pessoa não ter mobilidade nenhuma. A pessoa só mexe os olhos assim, mas o psiquiatra, o legista negaram que ela tivesse isso. Não tinha nenhum indício de que ela tinha essa síndrome do encarceramento. Agora a gente vai entrar na questão dos vizinhos, dos conhecidos, como eles se relacionavam, como eles sabiam ali que era a vida dessa família. E o mais importante, eles perguntando ali, eles tendo contato de como estava a situação com a Lacey. O Robert Blade era um vizinho dessa família que morava nesse bairro, nesse lugar, há muito tempo. Ele morava lá desde 4 anos de idade, bem novinho. E ele falou que ele não via a Lacey em público, assim, ela vivendo normalmente, há cerca de 15 anos. Então, há muito tempo que ele não via ela andando por aí. Segundo ele, a última vez que ele tinha visto a Lacey era ela se exercitando no quintal, segurando uns pesos. E era uma coisa que ela fazia constantemente. Ele falou que sempre achou a Lacey uma menina comum, que brincava, tinha amizade ali com as pessoas. Eles conversaram poucas vezes, mas nas poucas vezes que eles conversaram, ele chegou à conclusão de que ela era uma menina super comum, assim, muito doce. Ele só não via ela saindo muito com amigos, nem saindo muito de casa mesmo, e isso acabou piorando quando no primeiro ano do ensino médio americano ela saiu da escola e começou a estudar em casa. Esse vizinho também falou que coisa de 5 anos antes da Lacey falecer, ele perguntou pro Clay, o pai dela, se ela tinha se casado, se ela tinha se mudado, porque ele não tava mais vendo ela, que nem ele via com bastante frequência. E aí o Clay só respondeu que não, ela tá em casa. Ela tá aqui sim. E não falou mais nada. E, gente, a gente tá muito acostumado com o vizinho aqui, né? Que às vezes você puxa um assunto com o vizinho, aí você fica conversando, fala da sua vida inteira. Lá nos Estados Unidos, eles são mais reservados quanto a isso em comparação com a gente. Assim, claro, generalizando e falando de como as coisas funcionam. Então, é até entendível ele não ter entrado muito no assunto, porque poderia até ficar meio rude ali, poderia ser mal visto, sabe? Um amigo de infância da Lacey que não quis se identificar, ele falou que eles estudaram juntos na mesma escola, na mesma sala, e que ela foi a primeira amiga dele, assim. Eles eram muito próximos, ele achava ela muito doce, muito carismática, uma pessoa maravilhosa, e essa amizade deles durou até eles terem que sair da escola. No momento em que eles saíram, e fica realmente difícil, assim, quando você muda de escola, você acaba perdendo contato com seus amigos, e foi isso que aconteceu, eles acabaram perdendo contato. Não, além disso, gente, os outros vizinhos, né, que, além do Robert, né, que morava lá há muito tempo, os outros vizinhos deles nem sabiam que o Clay e a Sheila tinham uma filha. Inclusive, uma das pessoas que não sabia que o Clay tinha uma filha era um colega de trabalho dele. Ele trabalhou com esse cara há 6 anos. Esse cara chama John Potts. O John, gente, ele ficou muito chocado quando a história repercutiu. Primeiro, porque ele não imaginava que o Clay, né, uma pessoa tão próxima, do jeito que era e tal, poderia fazer alguma coisa desse tipo, né, tá envolvido num caso como esse. Mas o John também ficou muito chocado porque ele descobriu que o Clay tinha uma filha em janeiro de 2022, quando o Clay falou pra ele que a filha dele tinha falecido. Então, assim, nem pessoas que conviviam com eles, às vezes, sabiam que eles tinham uma filha. Como a situação da Lacey, né, as circunstâncias desse caso não eram muito comuns, e era um caso mais complicado, a análise da autópsia demorou um pouco mais pra sair. Quem tava fazendo a autópsia era o legista que eu falei, o Harry. A autópsia só teve ali um laudo, um resultado em março de 2022. O Harry tava acompanhando o caso desde o início, quando a Sheila ligou pra falar do falecimento da filha dela. Ele foi até o local, ele fez vídeos, tirou fotos, tudo isso faz parte ali da investigação. Ele acompanhou tudo, no caso. E esse legista, ele trabalha há 30 anos como legista, e ele falou que quando viu o estado do corpo da Lacey
gente, ele não só chorou, como também teve dificuldade de comer por uma semana. Porque realmente foi um caso, né, um estado que chegou até a chocar ele, que já estava acostumado ali a lidar com corpos de pessoas que já se foram e tal, porque é o trabalho de um legista, gente, alguém tem que fazer esse trabalho. E mesmo assim, esse caso chocou ele. Com a chegada do resultado da autópsia, o promotor fez um pedido para que esse caso fosse analisado pelo júri. Até maio de 2022, o Clay e a Sheila, eles não foram indiciados formalmente por nenhum crime. E eles também não foram presos preventivamente, igual acontece em alguns casos criminais, porque o promotor não achou que eles poderiam fugir a qualquer momento. No dia 2 de maio de 2022, 12 pessoas estavam compondo o júri. O júri é composto por civis e eles precisam estar alheios do caso, eles não podem saber muita coisa e tal. E para essas pessoas julgarem o caso, elas precisam ter acesso às evidências. Então, quando o júri estava reunido, mostraram ali as evidências, né? Fotos do local que ela foi encontrada, fotos do corpo. E, gente, as pessoas ficaram completamente chocadas. E assim, um choque muito louco, porque você pensa, as pessoas que estavam acostumadas ali a lidar com casos criminais, com pessoas, né, encontradas de diversas formas sem vida, já ficaram chocadas com o caso. Agora imaginem pessoas que, como eu, como você, assim, que a gente não tá acostumado com esse tipo de coisa. As pessoas ficaram muito chocadas. Inclusive, o promotor imaginou que isso ia acontecer e ele deixou de prontidão do lado de fora, assim, do tribunal, uma equipe médica, porque ele ficou com medo de alguém passar mal. Simplesmente estar olhando as fotos e passar mal. O que seria possível, porque é realmente muito chocante. As acusações que o Clay e a Sheila Fletcher enfrentaram incluía homicídio culposo, homicídio por negligência ou assassinato em segundo grau. Então o júri indiciou os dois, aceitando a acusação de assassinato em segundo grau, que na Louisiana o assassinato em segundo grau tem ali a pena máxima, que é prisão perpétua, porque eles concordaram com os argumentos do promotor e eles também concordaram com o fato de que eles devem ter ali um julgamento. O casal, então, foi preso preventivamente, mas eles ficaram presos por algumas horas. Depois, eles foram encaminhados para a East Feliciana Parish Jail. Porém, contudo, entretanto, a Sheila foi solta com um pouco mais de 24 horas, na noite do dia 3 de maio de 2022. E para ser solta, ela teve de pagar uma fiança. Essa fiança custou $300 mil. Aí na manhã do dia 4 de maio, mais ou menos ali 12 horas depois da soltura da Sheila, ela foi buscar o marido dela, né, junto com o agente de fiança e teve de pagar mais $300 mil. Com isso, o Clay também foi solto. Quando eles foram presos, né, o juiz determinou ali de que eles precisavam, caso eles quisessem ser soltos, eles precisavam pagar ali $300 mil cada um. E aí, os jornais noticiaram e começaram os questionamentos de como eles conseguiram ser soltos em tão pouco tempo. Para além disso, o Clay e a Sheila foram soltos com a ajuda de um agente de fiança. Então, eles acabaram desembolsando, além disso, mais $75 mil. Pra quem não sabe o que é o tal agente de fiança, eu também não sabia até este caso. É uma parada que rola nos Estados Unidos e nas Filipinas. E funciona basicamente como um fiador quando você vai alugar uma casa aqui no Brasil, sabe? Só que lá, nesses lugares, né, nos Estados Unidos e nas Filipinas, eles têm escritórios e eles ganham dinheiro em cima da fiança que é paga. Aí, se a pessoa não tem condição de pagar uma fiança ou quer sair da prisão muito rápido, ela pede ajuda a um agente de fiança e aí ele cobra ali uma pequena não, né? Uma grande porcentagem, e aí a porcentagem, né, varia em cima do valor da fiança mesmo. E segundo algumas fontes, algumas reportagens, os dois, a Clay e a Sheila, eles pagaram cada um $75 mil a mais para eles conseguirem esse dinheiro e conseguirem sair da prisão tão rápido. E aí, já começaram a especular ali sobre a questão da Sheila ter ali trabalhado em cargos que ela poderia ter alguma influência, né? Sabe o famoso
contatinho, um contatinho mais, sabe, que vai te dar ali certas oportunidades a mais. Então as pessoas começaram a apontar para as profissões que ela já teve antes e também que poderia ser um contato do Clay, né? Porque o casal tinha condição, por exemplo, de cuidar da própria filha. Tinham condição de dar uma vida melhor para ela ou então colocar numa casa de repouso. Eles não eram uma família pobre, sabe? Que não tinha condição. Pelo contrário, eles trabalhavam em cargos importantes, eles tinham ali certa condição. O que a gente sabe até agora é que o casal vai ser julgado dia 19 de junho de 2023. Se essa data não for adiada novamente, porque já foi adiada várias vezes. Inclusive, a última data, né, que foi adiada foi dia 6 de fevereiro. Ou seja, já era para ter sido julgado há uns dias atrás. Mas vamos ver se no meio do ano eles já vão ser julgados e aí a gente vai saber a pena. Porque esse é um caso que ainda tá em andamento, porque é um caso muito recente. Ou seja, o caso ainda tá em aberto, então a gente ainda vai ter o desfecho. O que a gente sabe é que a Lacey, ela foi vítima de negligência. Assim, isso é um fato, porque o sofá que ela estava, o jeito que ela estava vivendo na casa dos pais. Então, assim, é muito complicado também a gente falar de uma situação que não foi julgada, apesar de que a gente tem liberdade de ter opiniões sobre os casos, e é um caso muito cruel, sabe? A menina ficou lá completamente desolê, sem um cuidado especial pra ela, né? Mas como esse caso ainda tá aí, ainda vai ter o julgamento no meio do ano, se tiver alguma coisa além, se eles realmente forem julgados agora no meio do ano, a gente traz atualizações do caso, fica de olho nas redes sociais, no Instagram, ou então a gente fala em alguma live com vocês, pra gente saber que fim deu essa história. Como eu falei, esse caso foi muito pedido por vocês, então deixa aqui embaixo quais casos vocês querem que a gente traga aqui no canal. Aproveita que você tá aqui na Terra do Medo e continue na Terra do Medo. Eu vou deixar 2 vídeos aqui pra vocês continuarem maratonando esse canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo e até a próxima. Tchau! Dá tchau, queridão. Tchau, gente.